Olá, irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos para a lição de número 8 e o título da nossa lição de hoje é O Novo Homem em Jesus Cristo. Não é? Nós vamos ter aí a aula disponibilizada para você nos grupos da igreja. Você baixe lá o seu aplicativo em PDF, não é? A aula em PDF, e você vai acompanhar através da leitura as ministrações que nós vamos fazer em cima disso. Antes, como sempre de costume, vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos e busque a face do Senhor agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós viemos diante da tua santa, bendita e gloriosa presença em oração. Fazemos confissão dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, e nós te clamamos, Senhor, perdoa. Limpa-nos agora por esse sangue maravilhoso de Jesus. Aceita-nos na tua presença, ó Deus, e dá a direção pelo teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. E desde agora nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então abra aí a sua lição de número 8. O título dela é O Novo Homem em Jesus Cristo. O objetivo geral desta lição é mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Um novo homem gerado em você mesmo, uma nova pessoa, né? Uma transformação do seu espírito quando você aceita e recebe a Cristo na tua vida, né? Os objetivos específicos referem-se ao que nós devemos atingir em cada tópico. Apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação desse novo homem. O texto base da nossa aula está em Efésios, capítulo 4, versículo 13. E diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Amém? Então você vê que é um processo. É um processo, é um crescimento. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida vai mudando. Ela vai sendo transformada. E a palavra de Deus diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Então, você vai passar por esse processo. Não pense em ninguém que quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como num passe de mágica, a sua vida muda. Não é assim que as coisas acontecem. Elas acontecem a partir do momento que você se predispõe, né? Assim como está se predispondo nesta manhã a assistir uma aula da Escola Bíblica Dominical, a pegar a sua Bíblia Sagrada e a meditar nela, né? Essa é a fonte das águas vivas. É daqui que você vai beber, sorver do conhecimento que vai fazer com que você cresça até atingir a estatura completa de Cristo. Cresça no conhecimento do Filho de Deus e se transforme num varão perfeito, numa mulher perfeita, num homem perfeito, né? No conhecimento daquilo que é a palavra de Deus, que na verdade é o próprio Cristo, né? Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Jesus é a palavra viva de Deus. Amém? Glória a Deus. A verdade prática inserida nessa lição é que a salvação em Jesus Cristo nos leva à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo de todos os seres humanos. Então, a salvação e o conhecimento de Jesus Cristo nos leva a essa perfeição espiritual. Uma pergunta que a gente sempre faz, irmãos, e é bem pertinente para esse caso, do novo homem em Cristo Jesus. Você se lembra quem você era antes de receber a Cristo Jesus? E você pode comparar isso, fazer uma comparação de como você é hoje? Houve ou não houve uma transformação?
houve ou não houve uma modificação no seu intelecto, no seu pensamento, no seu espírito, na sua vontade, no seu jeito de encarar a vida, do seu jeito de encarar o mundo? Então, quando você aceita, reconhece, recebe a Cristo Jesus, reconhece aquele sacrifício que foi feito no Calvário por você, por mim, por toda a humanidade, e o Espírito Santo vem e te sela, né, com o selo da redenção que há em Cristo Jesus, a sua vida ela é transformada. Não como num passe de mágica, mas você tende agora a buscar o conhecimento de Deus, você tende agora a ter interesse pelas coisas concernentes ao reino dos céus, você quer entender a Bíblia Sagrada, o seu espírito passa a ter sede de conhecimento. E é através desse conhecimento é que você vai chegar a essa perfeição espiritual que nós vemos na lição. Amém? Partindo para a nossa leitura diária, para essa próxima semana que se inicia. Na segunda-feira nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde diz que Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Jesus é o modelo de perfeição. Na terça-feira, nós vamos ler o que está em Gênesis capítulo 17, onde ele diz que Deus exige a perfeição de seus filhos. Quarta, Mateus capítulo 5, 48, Jesus exige a perfeição dos seus discípulos. Olha aí, vai fazer a obra de Deus, vai servir ao Senhor, vai ser um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor do Senhor, vai aprender a ter perfeição. Na quinta-feira, Jó, capítulo 1, verso 1, exemplo de perfeição espiritual e moral. E isso quem falou não foi eu nem ninguém, o próprio Senhor, né? Leia lá, Jó, capítulo 1. Depois, na sexta-feira, Ezequiel, capítulo 14, verso 14 até 20. Homens que se destacaram pela perfeição. No sábado, Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 16, onde diz que o alvo de Paulo era a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Então, a leitura da semana baseada nisso daí. A nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. João 3, versículos de 1 a 16. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, eu te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto maravilhoso, né, irmãos? Onde o próprio Senhor Jesus ensina a Nicodemos, que era um mestre em Israel, né, a respeito do novo nascimento.
daquilo que acontece na vida da pessoa quando ela se entrega realmente ao Senhor, quando ela busca o conhecimento da verdade, quando ela busca entender a que veio Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que ele veio fazer nesse mundo? O que eu posso fazer para entender isso, para receber os benefícios desse sacrifício que Jesus fez, né? Há uns dias atrás aí nós estávamos comemorando, né, estávamos relembrando a morte de Jesus na sexta-feira santa e no domingo da ressurreição, a Páscoa, né? E essa pergunta foram feitas algumas vezes, né? Quem é Jesus? O que ele veio fazer? O que eu posso fazer para poder receber, né, os benefícios desse sacrifício, né? Jesus veio para nos comprar de volta para Deus, né? Fomos vendidos sem ouro, sem prata, sem nada, né? E Jesus veio pagar o preço da redenção, da compra de volta. E a nós, o que cabe fazer, né? Apenas e tão somente ver, crer, entender, aceitar, confessar aquilo que Cristo Jesus veio fazer na cruz. Quando nós nos abrimos para essa verdade espiritual, o Espírito Santo de Deus vem e nos sela com o selo da redenção. Apenas e tão somente nós devemos buscar entender na palavra de Deus e aceitar, receber aquilo que Jesus fez. É de graça. Deus fez e fez de graça para que nós tivéssemos acesso novamente à sua presença e ao reino de Deus. É maravilhoso demais, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos das nossas forças, jamais nós alcançaremos. Mas, em Cristo Jesus, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Dessa lição, nós vamos estudar o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Glória a Deus por isso. Amém? Tópico 1. Nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Subtópico 1. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, que é o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é um milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. É o que nós acabamos de ver, não é? Então, não é o nascimento da carne e do sangue, mas sim do Espírito. É algo que Deus faz no nosso interior, quando nós reconhecemos, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Nós nos voltamos para Deus e declaramos diante da presença de Deus, diante dos anjos, diante da igreja, diante dos homens, diante da família, né? E para nós mesmos, que nós reconhecemos e aceitamos o sacrifício expiatório de Jesus. Pronto, somos nova criatura. O Espírito Santo penetra no nosso espírito e nos transforma. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu me drogava, eu não me drogo mais. Se eu bebia até o ponto de cair bêbado, eu não faço mais isso. Se eu me prostituía, eu não faço mais isso. Se eu roubava, eu não roubo mais. Ou seja, eu vou ter uma nova vida moldada agora no conhecimento pleno do Filho de Deus. Algo maravilhoso, imensurável, né? Algo que não dá nem para você detalhar em palavras. Algo que realmente só o nosso Deus poderia fazer por nós, né? Glória a Deus por isso. Subtópico 2, está acompanhando a leitura aí?
Muito bem. Subtópico 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Glória a Deus por isso. Amém? A todos os que o receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus em Cristo Jesus. Pessoas perfeitas no espírito, espírito renascido, pessoa transformada pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, não é? E pessoa que tem o seu direcionamento sempre dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? 3. Nascido da água. O batismo da água só tem efeito salvador quando ele é recebido pela fé. Se devidamente observado, ele simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Batismo é algo fundamental. Em todos os cultos onde eu ministro, no final do culto eu costumo fazer uma chamada. Não só nos cultos que eu ministro, mas principalmente nos cultos onde eu sou o gestor, né? Eu costumo fazer uma chamada. Tem alguém aqui no salão, nesse culto, que ainda não desceu as águas do batismo? Fale com um dos pastores. Irmãos, isso é fundamental. A obediência à palavra de Deus é fundamental. Ah, mas todo mundo aqui já é salvo. Cumpre a nós, não aos pastores, né? Estar direcionando as vidas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador às águas do batismo. É um mandamento do Senhor, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, isso aí você vai receber pela fé, o batismo nas águas. Então, ele está dizendo aqui na lição, ele simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, mas o renascimento espiritual daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas eu já recebi a Jesus, mas não quero negócio de batismo. Eu já fui batizado quando eu era criança. Não vamos entrar em debates sobre religiosidade, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o que nós devemos fazer e acatar é aquilo que o Senhor disse na sua palavra. Aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiro você crê. Primeiro você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, não é? Depois que você conscientemente aceitou, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você vai descer as águas. Pronto. O Espírito Santo te selou. Amém? Nascidos do Espírito, tópico 4, subtópico 4. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo, o pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir da ação sobrenatural na nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí então a genuína conversão. É o Espírito Santo. Você vai fazer o passo a passo, aquilo que a palavra de Deus recomenda. Reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, confessar os seus pecados, descer as águas do batismo, buscar a face do Senhor em oração, em quebrantamento e ser selado com o Espírito Santo. Pronto, o seu espírito está renascido. Querido, a sua vida vai mudar, sabe? Totalmente, completamente. Você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, refeita, renascida da água e do Espírito. Sua vida é transformada. Amém? Glória a Deus por isso. Síntese do tópico 1. O novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Amém? Aí você tem um subsídio para os estudos, depois você dá uma lidinha na sua casa. O segundo tópico fala sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé.
O subtópico 1, inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que sejam boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Está em Efésios capítulo 2. Aliás, são elas consideradas como trapos de imundície. Isso está em Isaías 64. Só existe um meio para nós obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Ah, pastor, então eu não preciso fazer boas obras, então eu não preciso mais fazer caridade, então eu não preciso mais ajudar meu próximo. Aonde você viu isso? Alguém falou isso aqui? A Bíblia fala isso? Não. Pelo contrário. Nós temos que assistir ao pobre, aos necessitados, às viúvas, aos doentes, aos enfermos, aos desempregados, aqueles que estão passando mal pelo caminho, que estão enfraquecendo pela fé. Nós temos a obrigação moral e espiritual como filhos de Deus de exercer a caridade, sim. Nós temos que ter essa responsabilidade enquanto cristãos. Agora, entenda, esses atos ou essas atitudes não vão servir para te salvar. Não vão servir para fazer com que você alcance o reino de Deus. O que é que vai fazer então com que eu obtenha a minha salvação? A fé em Jesus Cristo. A aceitação daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Esse tipo de coisa, sim, vai fazer com que nós tenhamos a nossa salvação, né? Esse tipo de posicionamento espiritual, né? Quando eu reconheço a Cristo. Agora, a justiça humana para fins de salvação, esqueça, não adianta em nada, né? A Bíblia diz que Deus olhou do céu buscando a um justo sequer e não havia nenhum. Nenhum. Então, através do sacrifício expiatório que Jesus Cristo fez no nosso lugar, aí sim nós alcançamos a nossa salvação. Amém? 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão e mais do que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Então, a nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nos foi concedido o status de justo, pessoa justa. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. Amém? Não justiça própria porque nós não temos, mas a justiça feita por Jesus Cristo passa a nos cobrir. Amém? Nós somos beneficiários dela. Subtópico 3. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que lá na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, o novo homem, né, em Cristo Jesus, a partir da sua conversão, passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Isso é algo maravilhoso. Deus olha para você e vê que você nunca cometeu nada. Obviamente que Deus não é um desmemoriado. Deus se lembra. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. O Senhor conhece. Só que Ele não leva mais em conta. O sangue de Jesus te purifica. Amém? E te limpa. E você é justificado. Sintetizando então o tópico 2. O novo homem foi justificado pela fé em Cristo num contexto de injustiça e de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem o subsídio para os estudos, que você lê depois em casa. Vamos para o tópico de número 3, santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estrutura de varões perfeitos. 1. A santificação como posicionamento. No exato instante da conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas como um santo por Deus e pela própria igreja. Já
separado do mundo, torna-se uma propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, ele é santo, embora ainda esteja em processo de santificação. Como nós dissemos no início, é um processo de santificação, é um processo de conhecimento, é um processo de aprofundamento no conhecimento da palavra do Senhor e no conhecimento do próprio Senhor. Mas, no instante da conversão, o pecador já passa a ser visto não, apenas como um justo, mas também como santo por Deus e também pela igreja. Santificado em Cristo Jesus. Amém? A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que se submeter a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então é um processo. É um processo. Muitos começam muito bem e no andar da carruagem já falam, olha, não preciso tanto assim ler a Bíblia, não preciso tanto assim ir aos cultos, uma vez por mês no dia da Santa Ceia basta, né? Não preciso tanto ouvir o que os pastores estão dizendo, não preciso tanto estar congregando. Olha, complicado. Aqui na lição nós estamos vendo isso, que a nossa integração, o nosso convívio com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso crescimento no conhecimento do Filho de Deus é algo que acontece em um processo, é um passo a passo, é um crescimento. Ninguém recebe Jesus como Senhor e Salvador hoje já pronto, já sei a Bíblia de capa a capa. Não é assim. Você tem que se dedicar, você tem que buscar em oração, você tem que fazer jejum, você tem que congregar com seus irmãos, Você tem que exercer a plenitude do seu chamado. E aí sim, você passa então a ter esse crescimento passo a passo na sua vida. Amém? Subtópico 3, santificação é a vontade de Deus no novo homem. Será que é? Deus quer a sua santificação? Com certeza. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Ou seja, aquele novo ser santificado por Jesus Cristo, aquele novo ser comprado de novo para Deus, ele se torna algo assim impossível, intangível, sem o processo de santificação, sem a sua consagração, sem você participar da mesa do Senhor, sem você participar da sua congregação, da sua igreja local, sem a leitura da Bíblia Sagrada, sem a meditação naquilo que Deus tem falado, sem dar ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja nas ministrações. Amém? Então, é um processo do qual você tem que passar para que você possa alcançar a sua santificação. Amém? Quanto mais nós nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos todos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e de toda impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância, com urgência, a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, é algo maravilhoso? Sim. Mas é algo que requer o quê? Uma aliança. Aliança. Um compromisso seu com Deus. Reconheci Jesus como Senhor e Salvador. Recebi Jesus como Senhor da minha vida. Tenho um compromisso com Deus agora. Compromisso de ler a palavra, de buscar o conhecimento da palavra. Compromisso de comparecer às minhas aulas bíblicas, da escola bíblica dominical. Compromisso de estudar a palavra de Deus, de orar, de jejuar, de me consagrar, de fazer a obra de Deus, de exercer o meu papel, o papel para que Deus me chamou. E assim, no passo a passo,
eu vou me santificando, eu vou conhecendo a pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a síntese do tópico 3 que nós acabamos é justamente essa aí. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até nós alcançarmos a estatura de varões perfeitos. É até a nossa entrada na Nova Jerusalém. Dia a dia, semana após semana, buscando a presença do Senhor. Hoje eu estou fraco, Deus me levanta, eu conto com a igreja, vou caminhando, vou aconselhando, vou orando, vou visitando as pessoas, vou fazendo a obra de Deus, vou estudando, vou lendo, vou buscando do Espírito Santo, vou me enchendo com a presença de Deus, e assim eu vou crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Concluindo, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tomou a melhor decisão da sua vida, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhantemente ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João, quando diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Glória a Deus, amém? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, continuando a leitura, porque assim como ele é, o veremos. 3. Nós, redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Glória a Deus pela lição. Aí no finalzinho tem aquele joguinho de perguntas e respostas, para que você leia, para que você medite, para que você estude. Amém? Esta foi a nossa lição de número 8. O título dela é O Novo Homem em Jesus Cristo. Leia a lição, leia a Bíblia Sagrada, faça suas orações e participe semanalmente da nossa escola bíblica dominical. Eu creio, irmãos, e as minhas orações estão voltadas nesse sentido. E em muito breve, em nome de Jesus, nós poderemos voltar, né, a ter as nossas aulas presenciais na igreja, os nossos cultos locais na igreja, e Deus vai ser glorificado na nossa vida. Eu já estou com saudade de você. Estou com saudade dos irmãos, das irmãs que participam semanalmente na nossa escola bíblica dominical, ali de manhã, às 8 da manhã na igreja, um pouquinho antes do culto. É a manhã de domingo inteira dedicado ao Senhor. Não tem coisa melhor. Você acordar, tomar seu banho, tomar seu café da manhã abençoado e ir para a igreja 8 horas da manhã para poder realmente aprender de Deus e ter esse crescimento. Amém? Erga suas mãos aí que eu vou te dar a bênção apostólica e amanhã de manhã tem culto, né? E na próxima semana, querendo Deus, nós estaremos aqui de volta com a nossa lição de número 9. Amém? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva uma semana de bênção, de alegria, de conhecimento pleno do Filho de Deus, de estudo da palavra do Senhor. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Até a próxima aula, irmãos. Fique na paz.